Quero saudar de maneira muito especial todos os meus amigos da internet, aqueles que sempre estão aí acompanhando alguma coisa nos canais do blog Valderim. Hoje eu gostaria de comentar alguma coisa sobre a ideologia. Parece que as pessoas estão um pouco cansadas já de ouvir essa palavra, até porque o brasileiro, como sabemos, ainda falta muito para o brasileiro se acostumar a estudar mais, a ler mais e escutar mais as pessoas que já leram e que já estudaram mais. Então o brasileiro logo fica enfadado, cansado de ouvir certas coisas quando estas são meio repetitivas, quando estão falando sobre algum assunto sério, de conceitos, de ideias, de teorias e etc. Então parece que o brasileiro fica logo cansado disso tudo e logo quer deixar a coisa deixar a coisa ir andando por si só, sozinha. E é esse, na verdade, um dos grandes males do povo brasileiro, que faz com que o Brasil alcance absurdos problemas que encontramos em nosso tempo, problemas que estão eclodindo aí por falta exatamente de concentração do povo brasileiro, de dedicação do povo brasileiro ao estudo, à contemplação, à pesquisa, especialmente pesquisa histórica e etc. Isso, claro, parte de um sistema educacional bastante falho, bastante falho mesmo. Mas bem, hoje eu queria dedicar esses minutos desse programa para falar sobre ideologia. Ideologia é uma palavra que designa uma forma de pensar alguma ação. É uma forma de pensar alguma ação, mas não é simplesmente um modo de fazer as coisas. A ideologia, na verdade, ela é um modo de viver as coisas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a ideologia ela acaba tomando conta da pessoa por inteiro e acaba fazendo com que a pessoa enxergue tudo através da ideologia, através deste modo de viver as coisas no mundo. E a ideologia ela faz com que a pessoa viva conforme a ideia, viva conforme a causa que a ideologia defende. Então a ideologia acaba se tornando, na verdade, o senhor desta pessoa. A ideologia acaba se tornando o dono dessa pessoa. E ela acaba tomando uma importância tão grande, mas tão grande na vida da pessoa, das pessoas que a assumem, que nada é superior à ideologia, ou tudo, na verdade nem existe superior, nem se concebe nada superior à ideologia, porque até o superior deve estar imerso na ideologia. E isso é algo tão evidente que nós podemos observando movimentos, observando grupos de diversos setores na sociedade brasileira. Nós observamos que é exatamente isso que acontece, grupos onde o próprio Deus, aqueles que têm fé pelo menos, ou dizem que tem, o próprio Deus precisa se enquadrar dentro da ideologia para que eles possam falar de Deus. Então se entende que a ideologia ela não é simplesmente uma ideia
que serve para alguma coisa, que serve para determinadas ações. É, na verdade, o Senhor da vida, que agora faz com que eu enxergue tudo e todos, a mim mesmo e os outros, de que os outros devem fazer, através desse filtro das ideias que a ideologia propõe. Ideologia, então, é esta palavra que designa este modo de viver. O modo de viver conforme uma mentalidade etérea, que não toca necessariamente o chão e a realidade. Não me lembro quem agora, quem falou isso, mas certa vez uma pessoa disse, ou escreveu, não me lembro agora, que ideologia é tudo aquilo que está na cabeça de alguém, mas que não toca a realidade. Então é um absurdo em si mesmo. Uma ideologia é algo que não faz parte da realidade do ser humano. Então é um absurdo em si mesmo e sempre vai dar errado e sempre vai trazer algum mal para o ser humano, porque vai ou desvirtuar a natureza do próprio ser humano ou desvirtuar a natureza das coisas ao seu redor. Então, Brasil precisa de uma ideologia? O povo brasileiro precisa de uma ideologia? Não, necessariamente não. Na verdade, ele precisa fugir das ideologias, como todo ser humano na face da Terra precisa fugir da ideologia. Porque a ideologia corrói, a ideologia, como disse antes, ela torna a pessoa escrava. A ideologia se transforma senhor da pessoa, porque toma conta dela e vira um ópio. Um ópio que é uma droga que é difícil de se livrar. Tudo é ideologia. Como identificar uma ideologia? Bem, primeiro precisa saber levar em consideração isso que eu falei antes. Uma ideologia, ela aos poucos ela quer tomar conta da pessoa e fazer com que tudo e todos sejam vistos através da ideologia, dos óculos da ideologia. Como identificar uma ideologia? Assim, o primeiro passo é este: identificar isso. Porque aquilo que não é uma ideologia necessariamente, ela é fundamentada em argumentos que tocam a realidade da pessoa, que tocam a natureza mesma das pessoas, que tocam as realidades do mundo, uma coisa concreta. Se algo que me apresentam não é uma ideologia, ele vai ser fundamentado na razão. E se é fundamentado na razão, vai ter argumentos em que premissas partem de coisas reais, coisas que não são abstratas, tiradas da mente, de uma mente obscura, de uma mente confusa, que coleta algumas ideias lá e joga num sistema. E é por esse motivo que uma ideologia política como o comunismo, ele não é uma realidade, não é um modo de viver adequado para o ser humano, porque não toca a nossa realidade, pelo contrário, desvirtua totalmente a natureza mesmo do ser humano e das coisas criadas. Por isso, ideologia é ruim, sim. Ideologia não é coisa boa. Como viver sem uma ideologia? Bom, o primeiro passo é justamente isso que dizia antes, que é preciso que o brasileiro, de maneira especial, que não sei se alguma vez teve isso na sua história, mas precisa ter começar a ter o costume de estudar, de ler. O ser humano precisa de formação. Ele não vai aprender por indução, não vai aprender por abstração simplesmente as coisas. Precisa se debruçar para poder conhecer. Então,
é necessário sim buscar uma formação, especialmente uma formação em coisas já existentes há muitos anos, pessoas reconhecidamente idôneas, doutores, professores, livros que são clássicos já na cultura ocidental, na civilização. Então é importante que o ser humano busque isso, para buscar fundamento das coisas, para poder discernir com o tempo se isso que estão me apresentando não faz parte de uma mera ideologia, mas que é baseada em argumentos sólidos, coisas reais, que vão fazer bem para o ser humano, e não vão escravizá-lo, como uma ideologia comunista faz, por exemplo. E por que eu falo simplesmente da ideologia comunista? Porque, na verdade, a intenção de falar sobre a ideologia aqui é justamente fazer com que as pessoas, ou pelo menos apresentar essa ideia de que a ideologia política ela pode justamente escravizar nesse sentido. O Brasil hoje vive uma escravidão. Vive uma escravidão. Parece absurdo falar isso, mas vive uma escravidão ideológica. Por quê? Aqueles que, se por um lado falava que os brasileiros não estão acostumados ao estudo, quem ajudou para que o brasileiro se acomodasse nisso foi justamente a ideologia. Porque para a ideologia comunista é muito conveniente que as pessoas não estudem. Porque é evidente, quanto mais eu estudar, mais eu conhecer, mais eu me livro da ideologia. E o comunismo vai ficando para trás, vai sendo descartado na vida das pessoas. Depois, a ideologia comunista ela está escravizando o Brasil, os brasileiros, porque o brasileiro já não consegue mais tirar esse tapa-olho que a ideologia colocou no povo brasileiro, através de coisas muito sutis. Porque é típico da ideologia ir cercando as pessoas por coisas bem sutis e ir transformando a sua vida. Como disse antes, a ideologia não é simplesmente uma ideia que você usa só de vez em quando. A ideologia é típica da sua natureza, é típica da sua ação, querer aos poucos tomando conta da pessoa, como um câncer que vai enraizando nela. E vai tomando conta das pessoas na sociedade, de modo que todas as ações, todas as atitudes, as decisões que as pessoas tomem na sua vida, desde escolher a escola que os filhos vão estudar, passe pelo crivo da ideologia. E sem perceber, as pessoas acabam servindo a ideologia. E o Brasil já está um país escravizado. Vamos colocar esse escravizado entre aspas, porque não seria aquela escravidão típica da escravidão histórica dos afrodescendentes, por exemplo, ou dos índios, alguns, né, que foram de certa maneira escravizados também, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então é importante, acho que, pensar sobre isso, né? Pensar, a ideologia é ruim? Claro que é ruim, porque escraviza. Como viver sem ideologia? Estudando. O povo brasileiro precisa compreender que o estudo deve fazer parte da nossa vida. O estudo, a leitura, compartilhar conhecimento com outras pessoas, mas nunca se achar no direito já de doutorar sobre algum assunto. Eu mesmo não faço isso, evidentemente. Aqui eu apenas compartilho aquilo que já tenho escutado, e boa parte do que falo é apenas uma cópia daquilo que eu escutei
de pessoas muito mais inteligentes que eu, e que eu concordo, por isso que estou aqui reproduzindo. Então é preciso que as pessoas estudem, porque quanto mais se estuda, mais conhecimento, mais humildade se tem e mais sabedoria para fugir deste mal que são as ideologias. O Brasil será melhor, o povo será melhor, a sociedade será melhor, porque ela vai fluir melhor, vai se desenvolver melhor, pessoas serão mais eficientes nos diversos ramos, porque não se será mais escravo de uma uniformização ideológica. As pessoas serão mais independentes, serão mais livres. E isso é o que falta para nós. Bem, ideologia é este termo, a palavra ideologia, que serve para designar esse tipo de mal que acaba escravizando intelectualmente e espiritualmente, ou seja, o ser humano por inteiro. A ideologia ela não afeta simplesmente uma dimensão da pessoa, mas acaba afetando tudo. Isso vemos dentro, por exemplo, da Igreja Católica, Igreja Protestante. Não conheço muito isso dentro da Igreja Evangélica, mas possivelmente deve ter também. Então, existe sim um mal muito grande na ideologia, porque é da sua natureza desvirtuar tudo o que o ser humano tem em sua vida. Hoje fico por aqui, apenas um comentário, partilhando algumas ideias, uma reflexão sobre ideologia, para que compreendamos que o Brasil ele pode melhorar, os brasileiros podem melhorar, mas se chegarem a um acordo, se aceitarem que precisam conhecer mais para livrar-se deste mal que é uma ideologia que já tomou conta do povo brasileiro, do Brasil de maneira geral. Um grande abraço e até a próxima.